Se alguém te machucou, foi porque você não guardou o que você tem de mais importante, que é o teu coração. A Bíblia fala assim: de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte da vida. A fonte de toda a vida, da sua vida, querido, é o teu coração. Quando você não guarda, se alguém te machucou, se alguém te magoou, é porque você não foi capaz de proteger o que tinha de mais importante em você, que é o teu coração. As pessoas estão tendo acesso para te ferir, para te magoar, é porque você não está protegendo devidamente o teu coração como deveria. Isso é função tua, isso é obrigação tua. Ninguém vai fazer isso para você, ninguém pode fazer isso para você. Só você pode proteger o teu coração. Então aprenda que relacionamentos, quanto mais fundos eles forem, quanto mais profundos eles forem, quanto mais importantes eles forem, mais claro tem que ser os limites. Porque se você não colocar limites, querido, se você não colocar limites em algumas relações, você vai se ferir sempre com pessoas que você ama, porque as pessoas que podem, têm acesso para te machucar, são só as pessoas mais importantes. Você nunca vai conseguir odiar uma pessoa que você não ama. O amor e o ódio, eles não são antagônicos, eles não são contrários. O contrário de amor é indiferença. O ódio ele não está do outro lado. O ódio você só consegue odiar as pessoas que você ama. Porque a raiva que você sente mediante as atitudes, ações, você precisa aprender a se relacionar. Eu vejo tantas pessoas tentando acabar com a relação em vez de colocar limites. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Aquela pessoa ali eu não aguento, não gosto. É mais fácil você acabar com a relação do que você consertar um relacionamento. Do que você falar para ela, não, daqui para lá você não vai. Ó, não, isso aqui não, né? Já conversou sobre isso. Eu não vou aceitar você fazer isso. Ah, mas é tão difícil, é mais fácil ficar longe. Eu sei. É mais fácil, mas isso não vai liberar a prosperidade que você tanto almeja. Isso não vai destravar a tua vida. É mais fácil, mas não é isso. A Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Assim é o homem com o seu semelhante. Essas pessoas que são semelhantes a você, elas que são as pessoas que te deixam afiado. Não tem como você amolar uma faca, afiar uma faca, sem passar a lima nela. É ferro com ferro. Só que entende que quando isso acontece, vai te deixando uma pessoa melhor. Você precisa desenvolver estrutura para isso. Terceiro relacionamento que você precisa, só que guarda aí uma das Efésios 4:32, que fala aí sobre o segundo relacionamento. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. Amém? Terceiro, consigo mesmo, o relacionamento com você mesmo. Esse é um relacionamento que muitas vezes nós queremos cobrar das outras pessoas algo que nós não fazemos para nós. Nós nos abandonamos, reclamamos que as pessoas nos abandonam. Nós nos colocamos em situações de vulnerabilidade. Nós nos tratamos de uma maneira totalmente diferente ou indiferente e queremos que as pessoas nos tragam com inclusão. Você se exclui, mas você quer que as pessoas te incluam. Você se rejeita, mas você quer que as pessoas te aceitem. Entenda que a tua autoimagem, você precisa curar a tua autoimagem. Romper. Sabe por quê? Porque quando você tem uma autoimagem totalmente distorcida, você começa a fazer o que a gente chama aqui de autossabotagem. Por quê? Porque aquilo que você vê, você não está vendo o que realmente é. Você está vendo o que realmente é com uma forma adulterada, uma visão adulterada daquilo que você, de quem você é. Você vai ver os 12 espias. Lembra dessa passagem? Que Moisés manda 12 espias para espiar a terra de Canaã, para ver a terra como ela é boa, uma terra que manava leite e mel, a terra que Deus já tinha prometido que daria a esses homens. Moisés então escolhe 12 de cada tribo. Irmãos, 12 de cada tribo, naquela época tinha tribo que tinha mais de 12 mil, 120 mil pessoas. Sabe que você pegar, imagina uma cidade de 120 mil, você escolher um líder. Você concorda que esse líder era uma pessoa diferenciada? Ele podia não ser o melhor, mas tipo assim, dentro daquilo que Moisés escolheu, com certeza ele era um líder extraordinário. Concorda ou não? No meio de tanto ele ser o líder daquela tribo, né? Existiam tribos grandes ali, né? Então pegou 12 cabeças. Então, eu estou te dando aqui a qualificação desses homens para você entender que não foi pegado qualquer um. Ah, pega qualquer um da tribo de Dan, pega qualquer um da tribo de Manassés, não foi qualquer um, não. Foi escolhido os 12 líderes de cada tribo. Essas 12 pessoas foram espiar a terra que Deus já via. Olha a palavra, já tinha a palavra.
São 12 pessoas que são líderes, que já tinha palavra, já tinha visto Deus trabalhar, já tinha visto o agir de Deus lá no Egito. E aí vocês vai lá, escolhe, olha Canaã, e eles voltam com um relatório para falar como que era a terra. A Bíblia fala que 2 deles, só Caleb e Josué, conseguiu ver que a terra era boa, que manava leite e mel, e que Deus era 10 deles. Sabe o que eles falaram? Não tem como não entrar lá, não. Não tem jeito. Gente, a terra é boa? Ela é. A terra é até boa, mas não tem como. Você vê o tamanho do gigante que tem lá. As portas, os muros da cidade são enormes. As portas das cidades, por quê? Porque eles viam o poder, o arsenal de guerra de uma cidade na época, pelos muros e pelos portões. Se os portões fossem muito grandes, se os muros que passava carroça dentro, não era muro, que nem, não estou falando de murinho de tijolo, não era muro que passava duas carroças, dois carros de guerra em cima, um indo, o outro voltando ali, que era o que fazia a guarda daquela cidade. Você imagina a hora que eles foram lá, falou, nossa, você vê o povo daquele, nós somos muito fortes. Nós perto dele, aos nossos olhos, olha o que eles falam, aos nossos olhos nós éramos como os gafanhotos. Olha como eles se viam, olha a alta imagem que eles tinham deles mesmos. E quando nós temos essa imagem totalmente distorcida, a Bíblia fala assim que esse povo, esses 10 líderes, eles defamaram a terra inteira. Eles colocaram medo em todo mundo da tribo deles. Porque você imagina, se um líder vem e fala com o negócio lá, fala, gente, é bom, mas olha, é impossível de entrar lá, não tem como não. Sabe o que isso faz? A alta imagem deles, a imagem como que eles se viam, que eles mesmos falaram, eles se viram como gafanhotos. A imagem que eles tinham, ela estava tão distorcida de quem eles eram, e olha que eram os líderes, hein? Estava tão distorcida de quem eles eram, que eles deixaram para trás o que Deus falou, as promessas que Deus falou. Eles esqueceram de tudo aquilo que eles viram de Deus. Será que você também não está assim? O teu relacionamento consigo mesmo está sendo tão ruim, a tua alta imagem, que talvez a sua dificuldade não é nem de acreditar em Deus. Você acredita que Deus é poderoso. Você acredita que Deus pode fazer. O que você não acredita que Deus vai fazer na tua vida. A dificuldade de você acreditar que Deus vai fazer na sua vida. Você não percebe que é esse relacionamento consigo mesmo que está atrapalhando tudo, que está travando tudo, enquanto você não aprender a confiar naquilo que Deus a confiou, enquanto você não aprender a valorizar quem Deus valorizou. Sabe por que Deus, o valor que Deus te dá é tão grandioso que Ele deu a ponto dele entregar o seu único filho para morrer por causa de você. Foi por causa de você que Jesus veio. Foi por causa de você que Jesus morreu na cruz. E agora você está menosprezando alguém que é tão importante para Deus, que é você. Então a autoimagem pode estar atrapalhando e travando a tua vida de uma forma muito grande. E eu falo para você que é muito difícil você conseguir sair disso sozinho. É muito difícil. Por quê? Porque você já se vê dessa forma. Você vai precisar estar com algumas pessoas, isso é importante. Para que você possa começar a restaurar. Sabe por quê? Porque senão você começa a autossabotagem. O que é a autossabotagem que a gente fala aqui? Autossabotagem é como como você já não acredita em você, como você já não se vê mais, ou não está se vendo, ou tem dificuldade de se ver como alguém importante para Deus, você vai começar a se autossabotar. Um exemplo de uma autossabotagem que começou a acontecer com o próprio Moisés, né, quando Deus fala com ele na sarça, você vai ver que Moisés ele começa a colocar um monte de impeditivo. Por quê? Porque ele estava traumatizado. Ele estava cheio de traumas do que tinha acontecido lá atrás, há 40 anos atrás. De ele ter matado o egípcio. Ele estava traumatizado porque ele achou que ele errou, talvez, né? Falou, eu matei o egípcio, eu não precisava disso, hoje eu vejo que eu errei mesmo. Né? Nossa, ele estava traumatizado porque ele achou que ele seria o libertador e não foi libertador de nada, ele acabou foi se aprisionando. Em vez de eu libertar o povo, eu acabei me aprisionando ainda, porque se eu estivesse lá, não tivesse matado nada, se eu tivesse como faraó, eu poderia ter feito muito mais, e agora? Eu fiz essa lambança tudo aí fiquei 40 anos, não libertei ninguém, fiquei aprisionado, estou vivendo fugido. Imagine tantas coisas que Moisés estava na mente dele, a ponto de quando a sarça fala para ele da chamada dele, e curando, restaurando ele não se vê capaz. Aí ele começa a falar, não, eu sou pesado em língua, eu não tenho capacidade. Chama meu irmão Arão ele é bom, meu irmão Arão tem um bom discurso. Eu sou, não. O que eu tenho com você, Moisés, é com você. E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para tua vida, é para tua vida. Não adianta você colocar outro na tua chamada. O que Deus tem para tua vida é para tua vida. Você precisa consertar, sabe por quê? Porque Deus não vê como você se vê. Olha que fala em Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Oh, glória a Deus.
É assim que Deus quer que você se vê. De uma forma como Deus te vê. Aprenda a ver com os olhos de Deus a sua vida. E o quarto, e o último, é com o propósito. Você se relaciona bem com o propósito? Ixi, pastor, nem sei se eu tenho propósito. Ah, pai, propósito. Eu não sei nem o que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. Eu tenho propósito? Você tem. Todo mundo tem um propósito. Deus não faz nada sem intenção, querido. Nosso Deus é um Deus intencional. Quando você olha para a ciência, se você estudar sobre a ciência, sobre a biologia, sobre a vida, a existência da vida, você vai ver que é impossível cientificamente é impossível você ser fruto do acaso. Eu estava esses dias pesquisando sobre a questão dos óvulos, né? Somos mais milhões e milhões de óvulos, ou de espermas, melhor dizendo, né? Milhões de espermatozoides saíram no dia que o útero te escolheu. Por quê? Porque é o útero que escolhe o óvulo que vai ser fecundado. Então, você imagina, milhões, não foi 10, não foi 100, foi milhões, não foi 1000, milhões de óvulos, de espermatozoides saíram. Todos eles grudaram ali no útero. O útero falou assim, eu quero esse. De milhões, o útero escolhe aquele que vai ser fecundado. De milhões, o útero olha e fala assim, eu quero esse. Sabe quem foi esse? Você e eu. É impossível você acreditar que isso foi obra do acaso. Do útero só deu acesso para um. Isso um foi você. Você acha mesmo que isso é obra do acaso? Você acha mesmo que isso não foi intencional? E aí quando você vê Deus falando, eu te escolhi antes, muito antes de você existir. Olha o que fala no livro de Salmos 139:16, é um versículo que eu amo muito. Os teus olhos me viram a uma substância ainda informe. Sabe o que significa isso? Os olhos do Senhor te viram quando você ainda não tinha forma de nada. Você ainda não tinha a forma. Os olhos do Senhor te contemplaram quando você ainda não tinha forma de nada. Você era informe. Sabe quando o óvulo, o esperma fecunda o óvulo, mas ainda não tem forma, não é um ser de nada. Ele não tinha formação de nada. Naquele momento, Deus te viu já, antes de ser forjado. E o teu livro foram escritos, olha que está escrito aí depois, ó. Os teus olhos me viram a uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, ou em outras versões planejados, né? Quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que esse texto está falando? Ele está falando assim, ó, quando o Senhor te viu e te escolheu, Deus te escolheu antes do ventre, te elegeu antes, te escolheu o que você ia fazer e escreveu todos os seus dias. Isso quer dizer que o dia de amanhã já está escrito em algum lugar com o Senhor. Como você vai falar que você não tem propósito nenhum? É impossível, todos nós temos um propósito. Só que muitas vezes, por nós não temos clareza, nós não agimos. Nós não temos noção, nós não agimos. Só que você precisa, muitas vezes, é o que a gente fala sempre aqui, antes de você ter clareza no teu propósito, você precisa viver a sua vida de propósito. Viver de propósito, viver intencional naquilo que Deus te colocou, Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu habilidade, Deus te deu facilidade. Tudo isso revela a sua chamada. Tudo isso revela os seus propósitos, aquilo que Deus tem para a tua vida. A pergunta que eu quero te fazer é até quando você vai viver sem propósito nenhum? Até quando você vai querer viver só vendo só as coisas desse mundo, olhando só para as coisas desse mundo? A Bíblia fala assim que se nós esperarmos só desta vida, miserável homem seremos. Você só espera dessa vida? Você acha que Deus não tem uma chamada? Eu sei que você tem coisas que você precisa que Deus faça. Eu sei que você está orando para que Deus faça algo para a tua vida, mas é necessário você entender que Deus também está esperando uma postura sua. Deus também está esperando uma posição sua. Deus também espera algo de você. A diferença é que Deus sabe o que você espera dele. É você que não sabe o que Deus está esperando de você.